boa noite. Estamos começando mais um podcast. Em primeiro lugar, eu quero agradecer nossos colaboradores, que é a GVS Sport, e também a Carol Rossi, que é lá de Atibaia, uma esteticista excelente. Vale a pena conhecer. Quero agradecer também as meninas da Premier, que faz o intérprete de Libras, que sem elas, né, a gente não poderia fazer esse ato de inclusão. E também quero me apresentar para as pessoas que têm deficiência visual. Hoje eu tô com uma calça jeans, eu tô com meu cabelo solto, tá todo encaracoladinho, tô usando um brinco de flor e tô também com uma blusa meia azul, branca, sabe, assim, bem... E sou morena, dos olhos esverdeados. Hoje eu tô aqui com 2 participantes maravilhosos, que a gente vai falar sobre esporte, né? Então, eu não entendo muito, vou deixar para eles me explicarem também, né? Que eu tô aqui com a Érica e tô também com o Richard, que é um jogador também de basquete. Até na hora de eu cumprimentar, gente, eu precisei de levantar bem assim a cabeça, porque ele é muito alto. Me senti uma nanzinha. Então, queira se apresentar. Prazer, meu nome é Érica. Sou mãe de atleta do Richard, né? E sou, né, presidente da Associação Esportiva Educacional Asas, né? Temos já um projeto há 7 anos, que é o Fênix SP Atitude Basquete. E dentro dessa nossa associação, temos também o Ladies Basquete, né? E o futebol em si, né, que é um time de várzea de Raízes, né, chamado Raízes, que é do bairro onde que eu me localizo, né, e esse time já existe há mais de 40 anos, né, e a gente, assim, é de adultos, né, mas, assim, através da associação agora a gente está tentando ver se a gente também consegue trabalhar com crianças e adolescentes também na área do futebol, porque nosso maior trabalho hoje é com o basquete, né? Porque a gente já tem esse projeto através dele, porque ele já era um jogador de basquete, né? Ele começou aos 13 anos a Fundação Rubinho Barrichello Canaã, e depois ele logo se integrou em clubes grandes, né? E aí ele passou a ser atletas federado, né? E aí ele começou a participar de campeonatos de federação, né? Então foi uma carreira muito difícil, porque por mais que ele era federado, ele era militante dentro dos clubes. E isso gerava isso quer dizer o quê? Ser militante, porque você não é sócio. Então, que nem eu vou citar né, que ele jogou no São Paulo, né? E no São Paulo, a diferença eram todos federados, atletas todos federados, mas tinha os atletas que era sócio do clube e tinha os militantes, né? Então, os militantes eram os atletas que correspondia tudo muito bem, não tinha diferença nenhuma, inclusive, acho que na minha opinião, era um dos melhores, né? É o que carrega o time nas costas, na realidade, né? Então, a gente viu muitas dificuldades por ser atletas federados e militantes, né? E eu sempre acompanhei muito e achei muita coisa errada na época, né? E eu sempre falava, né? Se eu pudesse um dia, tivesse condições, né? Eu ajudaria muito esses meninos que são militantes, porque a maioria dos federados não são ajudados no clubes, não são remunerados, né? Então, era uma luta com os pais, né? Para ajudar tudo, né? Mas foi se vivenciando, foi se, né, aprimorando, eles, né, conseguindo títulos e mais títulos, e vamos seguindo. Sempre foi assim. Só tem que chegar uma certa idade que nem todos os clubes têm todas as categorias. Então, vem sub-17 e sub-18. E aí, a maioria dos clubes, na época, quase nenhum clube mais em São Paulo tinha a categoria sub-18. E foi aí quando ele falou assim, mãe, eles são muitos assim que sempre jogou, né? Não tinha outra vida a não ser o esporte, o estudo e o esporte, né? E ele se viu praticamente assim isolado, né? De que não tinha saída para ele. E ele virou para mim e falou assim, mãe, eu quero montar um time. Eu falei, não tem condições, eu não tenho essas condições, eu não sou um clube.
para carregar um time nas costas. E ele, o ano anterior, ele tinha jogado em Barretos. Foi o primeiro ano que ele foi morar fora, assim, longe de mim, no interior, né? Em alojamento. E ele, quando saiu de lá, muitos outros atletas que fazem muita amizade no decorrer dessa vida, né? Ele virou para mim, vamos montar um time. A senhora conhece muito, mãe. A senhora conhece o pessoal, a senhora sabe como lidar. Vamos montar. Eu falei, não tem condições, porque, querendo ou não, isso é movimentação de dinheiro e a gente não tem condições. Eu não tenho para você. A realidade é essa. Eu não tenho nem para você, que dirá para montar um time, né? E aí ele insistiu muito, tudo, e foi pro quarto dele. De repente ele saiu de lá e falou assim, mãe, o que você vai fazer de janta? Aí, inclusive, ele estava num estilo meio que depressivo, ele não tinha almoçado. E eu, brava, porque ele já tinha me soltado essa, né? Eu falei, não, você vai comer o que tinha no almoço, é o mesmo o que tinha do almoço. Ele falou, então põe mais água no feijão que meus atletas estão chegando. E ele já tinha montado os atletas dentro do quarto dele, ele montou um time. E esses meninos estavam vindo de São José, do Rio Preto, né, Richard? Tyson, Grafite, Wagner, de Assis. Richard, mas vai se apresenta, então. Se apresenta, né? Porque a Érica ficou falando. Se apresenta, o pessoal quer te conhecer. Então, me chamo Richard, tenho 24 anos, sou atleta do Fênix SP Atitude, vice-presidente da Associação Esportiva Educacional Asas, né? E dando seguimento à história dela, né? Eu conhecia muitos atletas e era mais a parte burocrática, então o que eu fiz? No quarto mesmo, peguei e mandei mensagem para os amigos, porque, assim, muitos times não tinham categoria para jogar mais, né? Então o pessoal parou, todo mundo. E são atletas, por exemplo, o Natan, ele competiu na China, foi campeão de enterrada na China, estava sem jogar. Gente de muito time, então eu mandei mensagem, tô pensando em fazer um time, o que vocês acham? Chamei o pessoal, chamei todo mundo. E aí juntei, mãe, o pessoal tá aqui, vamos fazer acontecer. E sua mãe? Não, quase infartei, né, quase filha? Caiu pra trás. Eu falei, se eu não morrer dessa vez, eu não morro nunca mais. E ele põe água no feijão que eles estão chegando. Aí quando ele falou da onde que estava vindo, eu falei assim, não, você... E aonde vai alojar todo mundo? Em casa. Morava num apartamento de 64 metros quadrados, coloquei 10 atletas morando comigo. E vocês moram aonde? A gente mora na região do Capão Redondo, próximo ao metrô do Capão mesmo, próximo ao metrô Capão Redondo, né? Na Zona Sul, né? E na época que eu montei o Fênix, eu morava um pouquinho antes, ali na estação do Campo Limpo, próxima à prefeitura. Conheço. Né? Então, morava ali. E aí, foi aquela loucura, mas foi assim, uma coisa de louco, mas foi uma coisa muito gratificante, porque eu me vi assim, de um jeito, que eu falei, o que eu vou fazer com esses meninos? Eu posso não conseguir. Na realidade, eu sempre pensei, a gente pode ajudar de alguma maneira, mesmo que não seja no esporte, porque quando esses meninos vieram para casa, já estavam todos fora de escola, estavam todos jogados. Muitos. E tinha quantos anos eles? Na cerca de 17, 18 anos, tudo em fase de exército. Mãe não segurava, muitos já usando droga, muitos já no mundo. E a gente conhecia de menino, atletas que eu conheci com 13 anos. E aí eu falei, meu Deus, a gente tem que ajudar esses meninos de alguma forma. Pode ser que eu não consiga fazer com que eles joguem, mas estudar, eu vou fazer esses meninos estudar para ser gente, para ter um futuro. E foi quando eu falei assim, quando chegaram eles em casa, né? Quando chegaram eles em casa, eu falei assim, olha, vocês querem jogar, mas vocês vão ter que estudar. Então, primeiramente a escola. Depois a gente vê o basquete. E vamos fazendo o que dá para fazer, né? E foi assim que seguimos. E eles ficaram quanto tempo na casa de vocês? 2 anos. Saíram de casa todos formados. 10 homens, 10 fora homens, o seu. Fora o meu. Fora o meu. Eu só não tinha gente dormindo na minha cama, porque no resto da casa eu tinha... E hoje eles continuam nesse time? Como que é? Hoje tem, agora no time, alguns permaneceram, que agora a gente, como foi passando o decorrer dos anos, que são 7 anos, vai aumentando as categorias. Então hoje eu tenho, da primeira formação, eu só tenho
3, né? Que o Tyson ainda vai de vez em O quando, Tyson né? tá. Então, e eu tenho poucos atletas, porque todos, a maioria já tem filhos, a maioria já tem sua vida formada, outros já voltaram pro seu estado. Então, e a gente vem pegando outros novos, vamos seguindo, vamos formando. E hoje eu tenho aí, a gente estamos com 5 categorias, né? 5 subs. Eu tenho menino desde 15 anos até 25 anos para cima. Até adulto, Até né? o adulto a gente tem na E categoria até do assim, peso. é porque no futebol tem um tempo, né? Fala assim, a pessoa já tá velha. No vôlei, a pessoa com tal idade. E no basquete? No basquete, geralmente acaba até mais cedo, mas acontece que a gente não joga a federação, a gente joga a liga. Eu não tenho condições de bancar a federação. Então eu consigo ainda segurar essa molecada para jogar, sabe? Ainda consigo ter um manuseio assim, para o lado de escola, para o lado de formação, faculdade, porque a gente acaba correndo atrás de bolsa, 50%, 60%, porque a gente é time, né? Então, na área de educação física, e depois que eu consegui montar a associação, eles dão uma certa atenção maior para mim, pelo fato de ser associação, porque é uma responsabilidade de prefeitura, governo e coisa e tal. Então, a gente acaba até conseguindo descontos em bolsas. Então, eu consigo segurar eles mais, assim, questão do basquete, mas, assim, para uma formação melhor para eles. Entendi. Né? Que esse é o nosso foco. Meu foco nunca foi o basquete, porque a gente sabe que chega essa certa idade, quem não foi aos 15, 16 anos, esquece. Né? Mas a gente precisa formar homens de bem, né? A gente precisa formar homens de caráter, homens de bem, De ética. E então a gente tem que ser pelo lado da educação, não adianta. Eu também concordo. E o esporte também ajuda muito, Ajuda. a disciplina. Nossa, meu filho não sabe, veio saber agora com 24 anos o que é passar uma noite numa balada. Porque só tem regras, limites, Exatamente, né? Então, eles horário. têm uma disciplina, né? Alimentação, tudo. Então, quer dizer, para o governo, para a sociedade em si, você acaba tendo pessoas de bem por disciplina. Você entendeu? Por ter uma disciplina regrada, você entendeu? Então, assim, é muito gratificante, foi muito louco tudo isso. E ainda é muito louco para mim, porque eu não tenho apoio, né? Nem de governo, nem de prefeitura, apoio nenhum. E a gente tem aí cerca de 120 atletas. Aí quando você fala assim, eu tenho uma associação, mesmo você tendo essa associação, você não tem ajuda da prefeitura, não tem... Nada, por enquanto, porque a associação em si ela é nova e ela precisa de vários certificados. E para tirar essas certidões, esses certificados, é uma burocracia tamanha. Muito burocrático. É muito burocrático. Então, tem gente, você vê muitas associações, mas ela só tem ata, estatuto e CNPJ. É só isso que elas têm, e elas conseguem manter isso aí. Mas quando você requer para participar de leis de incentivo, você precisa de todas essas outras documentações. Você entendeu? Porque geralmente tem, lá no bairro onde eu moro, tem 2, que ela depende dos comércios do bairro, que ajuda. Elas não têm apoio de prefeitura por não ter essa documentação. E agora que a gente está começando a tirar a documentação, porque precisa os 2 anos de CNPJ para depois começar a arrumar essa parte, né, de documentação. Então, a gente está começando a movimentar isso, né, até mesmo por condições, porque antes da associação eu já tinha eles. Então, hoje em dia eu falo assim, ou a associação ou eles. Tem coisa que tem que ser para eles, para depois ir para a associação, você entendeu? E fica muito difícil para mim, né? Mas a gente está lutando, né, como sempre, e cada vez, e quando eu falo assim, eu vou parar porque eu não estou dando conta, aparece 50, 60 atletas atrás de mim. Então, assim, a gente monta uma seletiva porque está precisando de 1, 2 atletas ali. Quando vê, aparece 400 na minha seletiva. 400 atletas. Eu tive menino até do Acre. Nossa! Até do Acre. A gente teve menino de Rondônia. Veio, ficaram 2 anos, ficaram 1 ano só os meninos de Rondônia, né? Isso. Porque eles arrumaram alojamento entre família, amigos de familiares, né? E a gente conseguiu meia bolsa para eles, mas aí eles não queriam, teve um que não queria o curso porque a gente consegue assim, tá? Não é todo curso que a gente consegue desconto de bolsa. Geralmente a gente só consegue para a área da educação física, que envolve o esporte, né? da área da saúde. Algumas.
E aí esse menino queria fazer direito. E ele não, eu não conseguia bolsa para ele. Ai, que judiação. Eu não conseguia bolsa. Eu falei, você vai ter que ir embora, filho. Porque eu não tenho como te ajudar. E você, para estar aqui, para você estar aqui, eu não posso deixar relaxar com você em questão de estudo. Se eu não posso te dar uma bolsa, você também jogar aqui comigo, eu não posso deixar você jogar. Você vai ter que voltar para Rondônia. E nisso ficou o Rafael segurando daqui, um pouquinho dali, porque a gente nunca quer deixar quebrar essa educação que a gente tem dentro do time para não dar mau exemplo, né, para os outros. E aí surgiu na Anhanguera a prova de meritocracia. E aí a gente aconselhamos ele fazer. E ele ganhou. Ai, que glória! E ele ganhou. Aí ele ficou mais uns 6 meses estudando, depois ele foi embora para a cidade dele. Quis continuar. Não, que continuou lá na cidade dele. Foi jogar para lá e foi estudar para lá. E se eu não me engano, parece que o ano passado ele se formou. Nossa, e ele que se formou. lindo. Ele se formou. Então a gente tem muita coisa, sabe, que... Então, não é só realmente o esporte. Não. Além do esporte. É além. É muito além do esporte. A pessoa não entende que a minha gratificação não são títulos. A minha gratificação é ver eles bem e encaminhados para o mundo, na realidade, porque o esporte é curto, se um lesiona, acabou. Então isso é curto, isso é ilusório, isso é um pouco fantasia até, sabe? Então quando você consegue ingressar um menino desse numa faculdade, ver resultados, que você foi através daquilo ali, você fala assim, meu Deus. E a maioria vem de famílias muito simples, de lugares muito simples. Demais. E com sonhos muito grandes. Muito. A gente lidar com vidas, né? Sonhos não tem limites, né? Não existe limite para sonho. Então, e crianças ainda. E crianças, em formação. E foi muito assim, muito louco, eu cuidava, tanto eles me chamam de... Eu sou a segunda mãe deles, e é um amor muito grande. Esses que ficaram em casa, que depois foi embora, tudo, falo com eles praticamente quase todo dia, eles me mandam mensagem, um bom dia, ou boa tarde, oi tia, como você tá? Eu tô vendo o que tá fazendo, o que tá acontecendo, pena que eu não tô aí, sempre querendo estar, participar, né? A realidade é essa. Mas a gente tem grandes resultados aí, porque se eu for falar de tudo, a gente fica aqui, 10 podcasts, vai resumir em 10 podcasts, mas é muita coisa, você entendeu? É muita coisa, é muito bonito, é uma história muito bonita, com resultados, além de títulos que a gente tem muito para mostrar também, que é um trabalho, né, pro lado do esporte, a gente tem muitas outras coisas que gratificam, né, esse nosso trabalho. Então, esse é o motivo de eu não ter parado até agora, por mais que seja difícil, quase impossível, né, de seguir, mas às vezes você vê a força deles, que são eles, não quer parar, por que eu vou parar, né? Então a gente vai, ajuda de um aqui, um pouquinho ali do outro. Meu filho quase não joga porque ele trabalha, ele tem que ajudar. O Rafael, que é técnico, tira da boca, a gente tira dali de dentro de casa, de uma conta, de uma coisa a outra, e vamos indo. E também hoje a gente tem alguns atletas, né, que jogam, que agora estão fazendo faculdade, se tornando professores e dando treino para os nossos alunos que estão chegando. Porque todos nossa ajuda vem de nós mesmos. Você entendeu? Os outros dois técnicos é uma cooperação. Então, hoje a gente tem o Zubu e o Schener, né? Que são atletas que hoje são técnicos dos meus mais novos. Tá em formação, como ele também foi técnico, né? Do Sub-17. E assim, vamos seguindo. E vamos ajudando outros que estão chegando. Esse é o nosso intuito. Mas sempre assim, focado para a escola. A gente não abre mão do estudo. De maneira nenhuma. Então, a gente... nota, e assim, isso eles convivem muito com o Rafael e com a Vitória, que são os técnicos principais. Quando alguma coisa chega até a mim, é que o negócio está feio. Então, eles deixam assim, a tia Érica é a última opção, né? Então, acontece tudo nos bastidores. E, às vezes, muitas das vezes, quando não dá segurar. Não dá para segurar. Que nem mãe com filho, né? Isso. Só chega no pai quando não aguenta mais. Não é? E é dessa forma. Então, tem muita coisa que acontece atrás dos bastidores que eu não sei, né? Mas que quando, né, tem que chegar a mim, né? E chega e a gente resolve.
né? Então, é assim, eu tenho muito que agradecer ao Rafael, à Vitória, porque está segurando esse time, né? Tanto o Fênix como o Ladies. O Rafael foi fundador do Ladies. Hoje a Vitória, que era atleta, que o Rafael passou para a Vitória, hoje ela que é a dona do Ladies. E hoje, no feminino, que é uma categoria muito difícil de segurar, porque na minha seletiva masculina, eu chego a cerca de 400 atletas que aparecem na seletiva. Na seletiva feminina aparece 5, 6, no máximo, de meninas. Por que, Érica? Porque eu acho, assim, na idade que a gente solicita, o basquete em si, feminino, tem aquela coisa que os pais não gostam muito, que é uma coisa de contato, é uma coisa que eles dão visão, assim, que a menina vai desviar o caminho do feminismo. Tem esse nelance, e não tem, na realidade não tem, mas dá a impressão, os pais têm essa impressão, porque a maioria, porque assim, o basquete feminino, eles não costumam dizer, é o basquete feminino, é o basquete das Marlenes, das sapatões, como eles querem dizer, você entendeu? Então os pais têm medo de deixar as filhas participar da modalidade. Nossa, eu nunca ouvi falar. Eu vejo basquete feminino como basquete feminino, não de... Não. Você entendeu? Tanto é que a gente tem um cuidado muito grande, porque a gente tem uma luta constante com mães, né? Não tanto mais nesse sentido, porque depois que entra, vê que não é nada disso. É a impressão que eles dão, porque é um jogo de contato muito agressivo. É que nem futebol feminino. Mas é o que agora, porque o futebol feminino ainda é aceitável porque é a nossa cultura, né? Ainda é aceitável. E foi muito difícil. Agora. Exatamente. Então, e ainda a gente não chegamos nesse patamar ainda, de quebrar esse tabu ainda, né? Essa barreira, né? A gente não consegue. Eu tive uma mãe há uns 15 dias atrás, Érica, eu quero pôr minha filha para fazer um esporte. Você não vai pôr outras modalidades dentro da sua associação? Porque eu quero minha filha fazendo um esporte, mas eu não quero ela fazendo basquete, porque eu não quero que minha filha vire sapatão. Chegou para mim e falou desta forma, com essas palavras. Gente, que ridículo. E eu fiquei assim assustada, porque eu achei que é uma coisa tão... que já era para ter passado isso, porque a gente tem um futebol feminino. Eu fiquei assustada de ver. Eu não tive nem palavras para dizer para ela. O que eu falei, assim, por enquanto a gente não tem outra modalidade a não ser o basquete feminino. Quando eu tiver outra dentro da associação, eu vou divulgar e a senhora, quem sabe, possa trazer essa filha. Aí vem a pergunta, e o dom dessa menina? E se o dom dessa menina for basquete? E o que ela quer também? E será o que ela quer? Né? Porque, às vezes, o preconceito acaba tirando... Né? Bloqueia, né? Bloqueia. Eu vejo muitos atletas, muitas gente, assim, que queria e não pode, porque os pais não deixam. E aconteceu vários episódios também dentro da nossa convivência dentro do basquete, que os pais chegam um tempo que não quer mais, sabe? Que não quer. Eu ainda levo por um lado que não seja esse, né? Eu faço umas vistas mais grossas para esse lado, sentido, porque tem coisa que a gente não consegue nem explicar. Eu acho que precisava ter, então, também um trabalho psicológico para os pais. Mas então, né? Isso precisa tudo de uma estrutura, correto? Porque para os pais poderem entender. Porque antes um filho tá ali no meio do esporte do que estar numa rua, entendeu? Porque ali ele tem uma assistência com vocês, é obrigado a estudar, é obrigado a ter uma boa nota. Então, vocês têm um acompanhamento. Qual pai que não quer um filho num caminho do bem? Então, independente da sexualidade do ser. Do ser. Sim, sim. Mas quando é que até um certo limite, os pais ainda acham que tem uma rédea com os filhos, né? Que começa a ter esse trabalho com uma certa idade maior. Com os pequenininhos, não. Né? Com os pequenos mais novos, não. Mas, assim, os pais ainda acham que pode dominar, né? Pode pôr ali naquela direção que você quer que siga.
né? Mesmo sabendo que a criança não é para aquilo, mas ainda quer estar ali. Eu vejo muito isso. O papel do pai é orientar, né? Sim, sim, né? Então, é complicado, a gente sabe que tem vários tabus que precisam ser quebrados, né? Várias coisas que precisam ser explicadas. É muito difícil. Mas é que nem eu falo, eu trabalho, e hoje o pessoal acaba vendo o resultado das minhas meninas, eles querem participar pelos resultados, mas quando é mesmo para o negócio funcionar, eles ficam meio assim, você entendeu? Porque é muito bonito ter uma atleta ranqueada a 7 melhor do mundo, a primeira do Brasil. Então, eles querem um título, legal, mas quando vê, né? O processo, né? Quando vê o processo, já fica meio assim. Mas, na realidade, eu não estou aqui para falar disso, que a gente não veio falar sobre isso. Não, mas a gente veio para falar de tudo, porque né? eu gosto de entender, né? Não ainda mais eu que não, né? Não, então, porque essa é uma parte até muito chata, porque eu falo assim... Mas eu acho que é importante falar também, Érica, porque leva esclarecimento para os pais, até para outros pais que estão ouvindo a gente, para outras mães. Porque não é uma escolha de um esporte que vai mostrar se o filho é homem ou não é homem, ou é mulher ou não é mulher, porque isso não influencia a sexualidade da pessoa. Sim. Quando a pessoa já nasce com aquilo, com sei lá, não sei como dizer. A gente não sabe nem como dizer. Mas quando ela já nasce como que pode falar? Com uma predisposição, vamos dizer assim. A gostar de mulher, de outra mulher, ou do outro homem, não é um esporte que vai mudar. Não vai. Sim. Por sinal, o esporte só tem que ajudar. E eu acho que os pais deveriam até ajudar, e não só ajudar a filha a ficar ali, como também ajudar a sua associação. Sim. E com esse tipo de coisa que a gente se depara, né? Então, são tantos motivos para desistência, que eu acho que a gente acaba passando, sabe? Mas eu acho que você deve ter muitos motivos também para continuar. Muito. Isso não me esmorece. Essa é a realidade. Aí você tem que balancear. Tem que balancear, porque eu quebro... As situações que eu passo, assim, me quebra por um momento. Daqui a pouco eu me levanto de novo. Tipo assim, sacode a poeira e levanta, né? E vamos que vamos, né? Sacode a poeira e levanta. E dá volta por cima, né? Então, vamos que vamos. Então, a gente vive muitas situações. E eu tenho situações mais preocupantes do que isso. E qual que é a sua situação mais preocupante hoje? Minha situação mais preocupante hoje é de manter os meus atletas, de ter condições de manter. Eu digo desde a área de alimentação, do transporte e de material esportivo. Tudo bem que a gente luta daqui, luta dali, mas assim, eles são dignos, meus atletas são dignos. Não é escolinha. Hoje é uma área bem competitiva, como a gente costuma dizer, de alto rendimento. A gente não tem atletas de escolinha. A gente tem atletas de alto rendimento. Porque desde a minha categoria sub-15 já é competitiva, né? Quando vocês falam assim, a gente tem um atleta de alto rendimento, isso quer dizer o quê? De competição. Nível competição. Tá. Porque tem o esporte em si, que a gente pega para formação, porque ali a gente vai descobrir o atleta na modalidade, se é para aquela modalidade, se ele leva jeito para aquilo. É uma formação de escolinha. Hoje eu não tenho essa formação, eu já pego meninos que já entendem o básico da modalidade. Certo. Né? E aí a gente vai aprimorando eles a nível de competição, né? Então hoje eu tenho atletas de níveis competitivos, então isso é chamado de alto rendimento, né? Então, eu preciso manter esses atletas, assim, na base de custos de campeonatos, custos de alimentação, de transporte, né? E meus atletas, querendo ou não, eles treinam todos os dias. Eu tenho treinamento. E eles treinam aonde? A gente tem o clube... no Vila Guarani, no Jabaquara, que a gente tem horários. A gente não conseguiu um espaço fixo só para gente. Disso, né? Então, nós estamos em busca. Então, a gente tem... a gente treina no Vila Guarani. Foi dado para a gente alguns horários, porque tem outras coisas lá dentro, né? Outras modalidades, outros trabalhos.
E a gente treina também, tem um horário no Pelezão, né? E no Vila Lobos, mas a gente trabalha no Vila Lobos há 11 anos, que é no céu aberto, né? Então a gente não tem, assim, condição mínima para eles, assim, que é se chover não treina. Se tiver muito sol. Se tiver muito sol, é muito cansativo. É assim, Complicado. é bastante complicado, porque eu não tenho realmente as condições que seria necessário. Mas hoje em dia eu tenho, mesmo sem condições, eu tenho conseguimos títulos, você entendeu? Com todas essas dificuldades, né? Então as meninas chegam aí para a competição, os meninos chegam aí para a competição e trazem resultados. E ganham de grandes potências, das grandes potências, que são de grandes clubes. E quando elas ganham, quando vocês ganham, assim, de um clube, de competição, vocês têm um ganho? Como que funciona isso? As competições do 3x3, porque virou modalidade, né, olímpica, eles dão uma premiação, tipo um cheque de R$1.000 para o primeiro prêmio. Um vale-tênis. Um vale-tênis na loja, são coisas pequenas, poucas, você entendeu? Que Entendi. é para aquele momento. Né? Ganhamos até vale-lanche, né? Kit de lanche, kit Mac, essas coisas. Que vale só pelo dia da competição, só sabe? Pelo dia da competição. Chega um pouquinho mais perto do microfone, tá bem baixo. Tá. E ele fala baixo. E aí, então, é isso. E é muito triste ainda, assim, entendeu? Eu não sei exatamente a quantidade, porque muda muito, né? De liga de federação para federação, do 3x3, um paga mais, outro paga menos. Mas é ali pouca coisa que nos supre o seu dia, o que você gastou para estar ali. Entendeu? Entendi. E na realidade, então, eles vão realmente por garra, por prazer, por querer sair dali, de repente alguém vê e fala, puta, essa menina... Sempre nesse intuito de alguém visualizar, ver o trabalho e querer patrocinar. Sempre nessa expectativa, né? E assim, vou fazer uma pergunta assim, porque eu não entendo, de repente tem pessoas também querendo saber. Você consegue patrocinar tipo assim, um aluno só, ou tem que patrocinar o jogo? Não. Como que funciona? A gente até, na realidade, fizemos um trabalho, tipo, adote um atleta dentro da associação. Adote um atleta. Nossa, que legal! Então, uma pessoa... Não precisa ser grandes empresas, não precisa ser nada, uma pessoa. Adote um atleta. Ali você pode estar ajudando material escolar, porque estuda, né? Um material esportivo, que eu quero dizer, um tênis, né? Porque isso são tudo muito caros, né? O transporte, você entendeu? Ajudar no uniforme quando for comprado o conjunto todo do time inteiro, né? Inclusive, agora a gente está tentando fazer o uniforme para o time inteiro. Né? E tá complicado, porque é um absurdo de caro. Mas a gente vai jogando dali, a gente vai, creio que futuramente a gente consegue, né? E inclusive até, né, faço aqui um apelo, né, para quem quiser. Olha ali, né? E faz o seu apelo mesmo. Então, para quem realmente olha na cara do olho do povo, né? Então, para quem conhece, né? Para quem conhece a modalidade, a gente pede. E a gente vai deixar aqui nossas redes sociais, é óbvio, porque tem que conhecer o trabalho. Não adianta eu falar, as pessoas querem ver, né? O que realmente aquelas atletas fazem, o que eles fazem, como que é o trabalho, né? Então, você tem que seguir as nossas redes sociais, o povo tem que seguir as nossas redes sociais para ver o trabalho. Porque se eu não tem nem como especificar aqui totalmente como que é o trabalho, se não vê. A gente mostra a nossa vida, né? O dia a dia, como que é, né? Então, e aí é ali que a pessoa, né, se interessar, tá em aberto, tanto para falar da associação, tem o Fale Conosco dentro da associação, tem o Fale Direto com qualquer um dos responsáveis, né? Tá tudo ali. Então, ali, se de repente quer patrocinar um dos nossos atletas, entra em contato, pega telefone, né, WhatsApp do atleta mesmo, a gente está em aberto, a gente não esconde nada, é tudo em claras, nas claras, né, e até mesmo nessa parte, quando eu fiz esse apelo, que eu coloquei, né, dentro da associação, adote um atleta, podia ser até diretamente com a própria atleta, não precisava vir até a gente, né? Porque é uma coisa assim que você não sabe o que a pessoa que pode ajudar. De repente pode ajudar um mês num tênis, aí daqui 2, 3 meses não tem nada para ajudar, né?
A gente não pode, porque as condições estavam muito difíceis. Você sabe que depois da pandemia tudo ficou muito difícil. Então, a gente está nessa, né? Então, a gente está aí aberto para conhecer as nossas redes sociais. O Richard pode passar todas as nossas redes sociais aí. E para a gente fazer esse apelo, né? Esse apelo que pode ter adote um atleta, ou quem puder, tiver condições de adotar o time inteiro. E quando você colocou isso, adota um atleta, houve... Não. Que triste. Não teve procura. Não teve um fale conosco. Acho que teve só o dentista, né? Só o dentista, que é o meu dentista, que cuida dos meus dentes, do meu aparelho, que ele falou que ele ia adotar uma, mas que ele queria adotar, né? Uma só, que ele ia de imediato, mas com tratamento dentário só. E uma só. Já é uma ajuda. Mas já é uma ajuda, você entendeu? E estamos assim. E aí é um trabalho muito grande. E você tem quantos atletas hoje? 120 atletas. Junto mulheres e meninos. Isso, no total. Mais meninos, né? Porque a gente tem de atletas meninas, a gente está com 16, 17 meninas apenas. O resto é tudo menino. Tudo menino. A faixa etária nossa é de 15 anos ao adulto. E esses meninos, é lá da periferia mesmo? Como que é? Periferia da Grande São Paulo. Eu atendo menino de todo Grande São Paulo. Gente de todo canto tem. De todo canto. Eu tenho menos atletas da Zona Sul que você imagina. Eu sou da Zona Sul, mas eu tenho menos atletas da Zona Sul. Mas, inclusive, a nossa ranqueada, a 7ª melhor do mundo, ela é do Capão Redondo, né? Então, mas a gente atende a Grande São Paulo. Então, que são crianças também carentes, né? Que de repente até a família não tem nem como ajudar. Isso, não tem. A família não tem. Nós temos que ajudar a família. Muitas das vezes eu tenho que formar até cesta básica para mandar. Tem atleta que chega e fala pra gente, hoje eu não consegui comer. Para treinar. E aí a gente tenta dar pelo menos um lanche ali, vê cesta básica, corre atrás, para entregar pro pessoal, fala com um, fala com outro. Eles chegam a falar. Assim, quando chegam mesmo, é que a gente sabe de tudo, né? E chegou o menino desmaiar no treino, por não ter se alimentado antes de ir. Então, é muito difícil, cara. Muito, 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 muito. E aí a gente como se lida com isso? É o que a gente pergunta, mas a gente consegue. Se lida ali naquele... Porque o emocional também é afetado. O meu emocional. Você tem que ver o que eu passo. Eu choro praticamente todos os dias. Tem situações que o Rafael me liga, Érica, é assim, assim, assado, aconteceu isso no treino, precisa de ajuda, a gente precisa fazer isso o mais urgente possível. E é assim, cada dia é um dia. E cada dia é uma luta. E é assim. E a gente tenta fazer do melhor. Inclusive, domingo agora, os meninos participaram do campeonato 3x3, né? Que a gente se desdobrou para pagar o ônibus, foi no Santa Bárbara do Oeste. E a gente não tinha para o lanche. Conseguimos para o ônibus, mas não tínhamos para o lanche. E aí? Se viramos. Cata um, leva um pão daqui, outro leva uma bolacha dali, outro leva um refrigerante dali e vamos. Porque, por exemplo, tem algumas pessoas que trabalham, né, por fora. Eu trabalho por fora no hospital, né? E aí, quando o pessoal não tem, eu tento ajudar com o que eu tenho. Você faz o que no hospital, Richard? Eu sou auxiliar de suprimentos no Hospital São Luís. Então, eu abasteço o hospital. Tá precisando de coisa para cirurgia? Pede lá pra gente, que a gente leva para eles. Então, é bem corrido para mim também, né? E pro Rafael, né? Na realidade, o Rafael, ele é técnico, mas ele também é dono do campeonato onde a gente joga. Então, para mim, a minha competição do 5 contra 5, eu não tenho... Quando você fala assim, 5 contra 5, é o que, Érica? É o time do basquete. As modalidades. Então, é o time inteiro. Porque o 3 contra 3, eu posso pegar só 3 atletas e pôr lá pra jogar 3 pessoas. É o 3 contra 3. Geralmente tem 4, um reserva ali, pra quando não cansar, troca ali. Essas competições que virou olímpica, eles reduziram. É 3 contra 3, só pode jogar 3 atletas e o reserva. E o reserva. Agora o 5 contra 5 é o jogo normal mesmo, né? Então, esse 5 contra 5, a gente joga um NCB, que é o campeonato que o Rafael tem. Então, ali a gente tem, assim, além da gente ter uma facilidade que a gente não paga
o campeonato, a gente ensina os meninos a ser mesário. Então, a gente tem que pagar árbitro e mesa. Então, aí a gente não paga, porque o nosso atleta aprende a ser mesário. Então, ele vai fazendo um jogo do outro, para suprir o nosso jogo, para suprir o jogo dele, e assim vai. Então, a gente, além de formar atletas, assim, que eu quero dizer, na área, a gente põe eles para fazer outras coisas, às vezes a não ser... dá um trabalho pra você ele. entendeu? Dá o trabalho, porque ali ele ganha, dentro do campeonato. Que ele vai fazer jogo de outros times, de outro time, ele ganha no lugar da mesa. Então, a gente forma eles para eles poderem conseguir ainda levar um qualquer para dentro de casa, né? Então, é assim, é uma luta, mas é muito gratificante, porque você vê aqueles meninos obedientes, você vê aqueles meninos que seguem ali, ó, que estão ali dia a dia, que o Rafael fala, um pai não tem a autoridade que o Rafael tem. Isso é muito bom. Muito bom, uma disciplina. Você tem horário para chegar, se faltar no treino, eu vou querer saber onde que tá, eu vou ligar pro pai. Hoje a gente tem um grupo de pais, de todos os pais. Se eu souber que eles não estão sendo bons filhos dentro de casa, obedientes, eles têm punição. Então, eles não jogam, eles ficam na reserva. Então, tem que estar ali tudo alinhado, né? Tudo alinhado. E isso é muito bom. Pelo menos os pais que estão com a gente, que é pais dos nossos atletas, eles ficam muito felizes, porque a gente conseguiu, além de trazer a modalidade, o esporte, a gente trouxe uma educação maior para eles dentro de casa. Tem meninos que a mãe e o pai já não dominavam pela idade da juventude de 16, 17 anos. Essa que é uma coisa idade difícil. Sim. Que tá na linha porque tá jogando e porque tem o Rafael e porque tem a Vitória e porque participa. Né? Então, os pais dão graças a Deus. E eu acho assim que é muito legal, porque é uma idade realmente complicada, é uma idade que os adolescentes não pensam 1000 coisas ao mesmo tempo. A gente está vivendo aí num mundo que está tendo muito adolescente fazendo suicídio, se matando. O índice de suicídio aumentou demais. Quer dizer, você leva algo tão bom, tão bonito, e mesmo assim não tem uma ajuda nem ali de uma prefeitura ali próxima de vocês. Não temos. Eles alegam agora... Foi por isso que eu fiz a associação, porque eu precisava de ajuda, de apoio de governo e prefeitura, eu só consigo através de uma ONG, de uma associação. Então, eles não iam me ajudar assim, enquanto eu era só time, entendeu? Enquanto eu era só time. Então, eu falei, vou montar uma associação para mim conseguir esse apoio, né? Então, foi por isso que eu montei. Então, eu estou tentando tirar todos esses certificados para a gente daqui a pouco poder participar de uma lei de incentivo e ter essa ajuda, né? Então, mas é tudo muito burocrático. É muito mais difícil para mim porque eu já tenho um time. Então, uma hora eu tenho que parar uma coisa e suprir outra, né? Então, para mim é muito difícil ainda. Mas nada que a gente sabe que, né, futuramente vai dar tudo certo, né? Eu tenho essa convicção que o futuro bem próximo a gente vai estar bem e conseguir ajudar muito atleta. Porque cada formação que a gente faz, a gente faz semestralmente a seletiva. Então, cada vez que eu falo assim, meu Deus, não vai aparecer atleta mais, porque tá todo mundo trabalhando, todo mundo se virando, não vai ter, a gente vai fazer por fazer. Você se depara com 300 pessoas. Cada vez parece que vem mais gente procurando. O Rafael falou, Érica, eu vou fazer o adulto, porque os meninos trabalham, quando não tiver, um vai no lugar, vamos ver porque a gente precisa manter o adulto, até mesmo porque é a nossa raiz. Falei, não vai aparecer ninguém, porque todo mundo com essa idade já está trabalhando, é pai de família. Eu não perdi as contas, foi uns 300 que apareceu. Falei, pelo amor de Deus, gente, além de eu ter que procurar faculdade, eu tenho que arrumar emprego agora. Né? Então, foi desesperador, cara. É desesperador, você entendeu? E aí eu falo assim, o que a gente faz, Rafa? Ele falou, fecha os olhos e vamos fazendo. Se olhar para o lado, se olhar dos lados, olhar para trás, você não faz. Então, vamos que vamos, Érica. Quando eu caio de um lado, ele levanta, não, Érica, a gente não pode parar, fulano tá precisando, fulano tá isso, fulano tá aquilo, a gente tem que seguir, vamos. Chegou um tempo que não tinha nem técnico, ele falou, eu não vou voltar porque eu não tô dando conta, porque eu tenho um campeonato em si, eu não tô dando conta. Vamos formar esses meninos para ser técnico, vamos pôr esse que se desempenhou melhor, ele vai tomar conta do time todo, sabe? Então, é assim, é um pelo outro, a gente sempre fomos um pelo outro, né? E vamos seguindo. Agora, eu vou te fazer uma pergunta assim. O que você hoje mais precisa, vocês? O Richard e você, Érica?
que nós precisamos mesmo é dessa ajuda, desse apoio, né, em questão de alimentação, material esportivo, né, e a condução deles. Que a gente precisa para seguir pelo menos com um pouco de folga para a gente conseguir ver outras coisas, né? Hoje em dia a gente paga campeonato do 3x3. A gente tá, você tem a lista aí, Richard, que dá para mostrar. Sim. A gente tem viagens para arcar, porque entramos no campeonato, a gente tem que seguir pelo menos até o final do campeonato. Então a gente pede ajuda de ônibus, de coisas. Você consegue falar, filho? Consigo. Ó, dia 11 e 12 do 3 agora. Só que você fala só mais perto. Ó. Senão eu vou ter que colocar o microfone dentro daqui, da boca, olha que sim. Ó, dia 11 e 12 de março vai ser em Santos, 3x3. Dia 18 e 19 de março também, no Baby Barione, aqui em São Paulo. Aí vão ter mais 3 etapas em São Paulo. Dia 30 do 5 em Curitiba. Olha. 10 e 11 do 6, Mariporã. 1 e 2 do 7, Rio de Janeiro. 22 e 23 do 7, Rio de Janeiro. 6 do 8, Rio de Janeiro também. Aí vem São Bernardo, Piracicaba. E o internacional que vai ser lá em Capivari de Baixo, Santa Catarina. Nossa! Até o final do ano tem. Então, até o final do ano. Então, a gente, além desse 3 contra 3, tem. Aí, quando você fala assim, 3 contra 3, são 3, aí vai mais 4. Isso, geralmente. Como que vai a equipe para ir? Como que funciona? Quem vai nesse... Geralmente, que nem domingo mesmo, a gente foram 35 atletas, porque a gente não joga uma categoria só. A gente participa do campeonato São vários todas times. As categorias. Entendi. Aí vamos supor, então, na realidade, são ajuda para 35 a 40. A 40 que vai para esse campeonato. E acredite se quiser, no domingo mesmo, teve o campeonato do 3x3, né? Que minhas atletas jogam uma contra a outra. Porque não tem time feminino para competir. Dentro de um campeonato que é federado. É uma coisa de louco, você não acredita. Tem poucos. Tem poucos times femininos. E às vezes joga... Porque a gente tem vários times, né? Joga um time Meninas, contra o vamos outro. acordar. Vamos acordar, meninas. Pois é. Não perca a oportunidade. E a coisa mais linda, viu? É. Elas são lindas. Eu imagino. Elas são lindas, são lindas. Eu imagino. São lindas. E assim, é muito gratificante de vê-las. As meninas eu sou mais assim, eu tenho menos acesso a elas, né? Que eu tenho mais com os meninos, porque a minha formação foi o Fênix, né? E hoje é Fênix SP Atitude Basquete, porque foi uma junção com o Rafael, porque o Rafael tinha o Atitude, né? E eu estava num nível de competição grande, com grandes atletas, porque meu time, dentro do campeonato dele, era o único time que só tinha atletas federados, antigos atletas federados. Então, time muito forte. E aí eu falei, eu não posso seguir, porque time dentro da liga não precisa técnico. Eu falei, tá frio aqui, não tá não? Então, e aí eu não tinha técnico. O Richard era ainda muito novo para estar seguindo. Ele queria estar jogando. Ele não queria ser técnico, ele queria jogar ainda, né? Aí eu cheguei para o Rafael, eu tô com essa equipe aqui. Você viu, eu ganhei o seu campeonato esse semestre. O que eu faço? Eu quero seguir, mas eu não tenho um técnico. Ele falou, então vamos juntar tudo. Junta com o meu e vamos seguir. E seguimos. Só aumentar para uns 24. Tá bom. Obrigada. E é isso, né? E assim, Érica, hoje, quando você fala assim, vai 35 atletas. Eu ia falar alunos, olha só. Também 35 atletas. Alunos. Aí, com esses 35 atletas, quanto mais ou menos, não sei se você pode falar, assim, só para a pessoa que ouvir a gente, saber mais ou menos, assim, se de repente uma empresa vê e fala assim, não, eu vou conseguir patrocinar essa viagem desses atletas. Quanto mais ou menos que vocês, assim, precisam? Vamos falar assim, para 35. Então, é que cada dia você entra no mercado, é um valor. Você contrata hoje uma empresa de transporte, é um valor. Daqui 15 dias você vai, já é outro.
né? Então é muito difícil a gente falar de valores, valores Mas, totais. não, assim, mas assim, você pode chutar. chutar. Não, vou chutar. Vou chutar tirando a base agora desse daqui. Porque de repente as pessoas escutam e falam assim, nossa, de repente um faz a metade, o outro faz, Sim, né? Aí de repente um faz o ônibus, um faz o lanche, né? Um faz uma Olha, coisa. não, deixa que o lanche é o banco. Sim, né? isso. De repente consegue um supermercado, a gente não sabe para bancar o lanche, de repente a gente consegue um posto de combustível para falar, não, pode deixar que o combustível eu arco, né? Porque tudo a gente pode tentar, né? Não custa. Então, essa viagem nossa saiu em cerca agora de R$6.000. Saiu em cerca disso, com a alimentação e com o transporte, fora o campeonato. Então, eu vou te chutar aí uma base de uns R$7.000 que a gente pagou, né? Que a gente teve o gasto de R$7.000, né? E aí, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba, assim, o transporte a gente acabou pagando, aí a gente acaba rateando entre os pais mesmo, dos atletas, com as atletas, tudo. E quando elas ganham a premiação, se ganha a premiação, a gente paga o próprio campeonato. Você entendeu? Porque acaba elas mesmo pagando. Elas por elas, sabe? Elas mesmo que jogam, elas mesmo que barca, sabe? Entendi. E a única coisa que a gente acaba fazendo, na realidade, a gente acaba dando um suporte, né, para eles, mas você vê que o esforço delas é tão grande, delas não, de todos os atletas, é tão grande porque eles mesmos se arcam. No fundo, é eles mesmos que se bancam, né, entre si. Né? Nossa, é triste de se ver, até de ouvir uma história assim. Sim. Porque a gente vê, né, a gente acompanha, assim, grandes jogadores, que hoje é grandes jogadores, né? Às vezes nem joga nada e ganha tanto dinheiro. Aí tem uns que realmente joga e não ganha nada. Então, é bem isso mesmo. Mas é muito difícil. A realidade, sim, é só quem convive, é quem sabe, né? A realidade e o que você acha que falta, Érica, para mudar a visão dessas pessoas? Perante ao esporte, perante a ajudar mais? O que você acha que falta? Eu acho que falta atenção do governo. Muita atenção do governo. Muito apoio, porque, assim, eu não falo só do esporte, porque o esporte é uma consequência da educação. E como um todo, né? Entra a saúde, é um conjunto. É um conjunto, né? Então, eu acho que tem que voltar às escolas ter educação física. Uma educação de qualidade, isso vem do governo. Não adianta, vem de governo. É uma coisa que tem que vir dos grandes, porque não adianta. É uma coisa que eu não consigo pegar um menino agora hoje de 15 anos, né, que não sabe para que modalidade seguir dentro do esporte, mal o menino sabe escrever. Então, eu tenho que ver tudo isso. Porque, às vezes, eles não têm a estrutura dentro da própria casa, né? Já não vem totalmente sem estrutura nenhuma. Então, às vezes, você pega um menino de 14, 15, 16 anos que não saiu da 5ª série, que não saiu da 6ª, e que não tem o acompanhamento dos pais ali, que eles acabam sendo os pais de família. Eu tenho um atleta de 16, 17 anos que sustenta com o trabalho do NCB. Ele joga, trabalha dentro do próprio campeonato para levar comida para dentro de casa. Ele é a estrutura da casa. Ele é o alicerce da casa. Então tá muito difícil, é muito triste, porque tem que... eu não sei nem dizer como... Eu falo que tem que ser do governo porque tem que trabalhar um conjunto todo. Eu não falo só para o esporte. Tem que ver educação, tem que ver alimentação, tem que ver a saúde. Emocional. Principalmente. Né? Então, é muito difícil. É muito difícil. Hoje eu falo assim, eu trago essas crianças. Você vê o carinho que eles têm, eles acabam tendo eu, o Rafael, como pais. Como uma família. Como uma família. Eles falam. A gente tem, que a gente não pode mostrar aqui. Aí, de repente, ver o seu filho, que já né, tem 20 e poucos anos, né? 24 anos, já vê ali um irmão, já vê ali... exemplos. Um exemplo. São exemplos. Exatamente, se sente seguro.
E assim, e aqueles que a gente fala assim, a gente não cobra muito dos mais velhos, porque é o alicerce deles, dos mais novos. Porque os meninos estão ali, dão um conselho, não vai a isso, o Rafael acaba soltando alguma coisa, um chega, vamos ali, vamos conversar, não é assim, eu passei, vamos seguir, né? E é assim, é todo um psicológico, fora a dificuldade de dentro de casa ainda, né? Então é muito difícil. Então felizes deles quando eles estão comigo, felizes deles quando eles estão com o Rafael dentro de quadra. Eles estão dentro de quadra, eles são luz. Quando sai da quadra, a realidade é outra. É outra. Né? A realidade eu acho que é isso outra. Que é o mais dolorido, É o mais dolorido. É o mais dolorido, porque você tá ali, você vê e você sabe que quando ele sair dali, ele vai se transformar e você não sabe como ele vai chegar para você no dia seguinte. Você não vai conseguir deixar o atleta como você deixou o dia anterior, né? Então, a gente já chega para treinar o Rafael, já chega com aquela atenção de todo dia, que ele não sabe se ele vai conseguir dar um treino. Ele não sabe se ele vai ter que sentar com todo mundo e ficar aquele horário daquele treino só conversando, porque já aconteceu muito isso. Hoje eu não vou dar treino, eu vou dar uma estrutura psicológica para esses atletas. E acontece isso muito. Às vezes, porque ele faz muitas coisas ao vivo para mim ver, porque eu trabalho e tal, não estou com eles todos os dias. Érica, hoje foi assim. Hoje nosso dia foi assim. Aí ele às vezes me conta, às vezes acha não necessário me contar para não me chatear, para mim não me preocupar com outras coisas, né? Porque eu tenho outras coisas para resolver e acaba vivendo aquele mundo, é eles lá que convive, né? Então o Rafael tem dia que ele fala assim, Érica, eu tô sem estrutura para treino hoje. E assim, eu acho que só quem veio da periferia mesmo, que conhece e sabe exatamente como que é. Como que é. Só quem veio, quem passa é que sabe. Então, assim, você fala as coisas assim, lógico, passa um filme na cabeça da gente. Eu morei na Zona Sul, morei no Parque Arariba, Vila das Belezas, Capão Redondo, Campo Limpo, conheço tudo, Parque Regina. Sim, sim. Você sabe como que é um todo ali, né? Com dificuldade que é um todo ali. E é isso, né? E é como as pessoas fossem invisíveis. Os jovens estão na realidade, é uma coisa que, assim, que me marca muito lá. Eu não gosto de falar, porque eu vou entrar em um termo de política, né? Mas que são coisas que marcam a gente quando é criança. Sim. Tem a favela ali, que hoje não é nem favela mais, né? Comunidade, porque favela é de barraco, né? Hoje é tudo de bloco. Né? De cimentos, isso. Né? E eu me lembro quantas vezes eu não vi a Marta Suplicy, Eduardo Suplicy, Erondina pegando aquelas crianças, sabe? Fazendo aquela coisa. Aquele trabalho político, justamente na época de política. Existe muito isso até hoje, né? E é muito doloroso de se ver que a gente é usado, né? Demais. E a gente é usado exatamente... A gente vira marionete do sistema. Por causa da pobreza. E aí o que vem? A aceitação de tudo. Sim. Né? Se contentam com pouco. Sabe? E é isso que as pessoas têm que entender. Eles precisam entender que a gente é muito mais que isso. Muito mais. Quem diria hoje, uma menina do Capão Redondo, que às vezes não tem dinheiro para condução, ser a 7ª melhor do mundo e a 1ª do Brasil. E hoje não tem um apoio, um patrocinador para aquela atleta. Foi convocada, agora está para ser convocada para uma seleção brasileira. A gente não sabe como que vai ser, se realmente vai pela idade, né? Pela idade, porque ela já fez 19 anos. Então. Aí olha a frustração dessa pessoa. A frustração desse aqui, seleção brasileira, não conseguiu porque não atingiu a altura, por N motivos. E a frustração? Quem vai ir para lidar com isso depois? Sim, sim. É triste, é muito triste, mas é que nem eu falo para vários amigos meus, né? Se a gente for parar para pensar, a gente não faz. Mas eu acho que não tem que parar, porque... Não pode parar. Se foram 10 atletas para sua casa, né? Você bancou eles, né? No outro...
aí continua vindo, é porque vocês têm um propósito. Sim, eu acredito. Você tem um propósito. Eu acredito nisso. E talvez, Érica, de repente você não leva essas crianças realmente para uma seleção. Não consigo. Mas de repente, você simplesmente tira elas de uma situação que, sabe, de uma situação aí de droga, uma situação, você pelo menos está dando estudo, conseguindo dar estudo, entendeu? Porque eu acho que quando você aprende, quando você se liberta, né? Se liberta. A educação então, a educação se liberta. É. Exatamente. Então, eu acho que, sei lá, às vezes as pessoas chegam para um gesto e de repente é para outro, né? É para outro, segue outro caminho. Isso. É outro caminho. Exatamente. E eu só acho que a gente precisa ter consciência e não deixar. Porque tudo bem, a responsabilidade é do governo, gente, é do governo. Mas né? cada um tem que fazer a sua parte. Mas a gente precisa ajudar. Porque se a gente não ajudar um ao outro, imagine como que vai ser. Então, acho que a gente precisa ter mais consciência. Vocês que moram nesses bairros, vocês que conhecem a Érica, conhecem o Richard, um trabalho lindo como esse, eu acho que a gente tem que mais ajudar. Entendeu? Eu vou tentar fazer a minha parte aqui, né? A gente vai levar essa história. Eu sou chorona, gente, não, então... mas eu já falo, eu não tenho muito... A gente chora. Chora. Não tem como não chorar. Não tem como se emocionar. Não tem. Porque é engraçado que é uma situação assim... que não tem o dinheiro, tipo assim, não tem, vocês não têm, vocês dão o que vocês têm. O que tem, né? Dá o que tem. E graças a Deus que vocês ainda tá dando o que é melhor de vocês. O melhor. É o que eu falo, a gente tem que sempre dar o melhor mesmo, independente de qualquer coisa, que nem eu falo. Hoje em dia, eu falo pro Richard, hoje eu sou uma desempregada, porque eu trabalho como cuidadora, né? Eu tenho meus dias, né? Sou cuidadora, sou diarista, sou o que aparecer. E eu vejo que a minha responsabilidade, eu só tenho um filho, não é só o Richard. Não, por trás de você tá tendo... Tenho muito, né? Então, hoje eu me vejo assim, eu falo, meu Deus, eu preciso trabalhar, mas eu preciso fazer as coisas, eu preciso isso, eu preciso aquilo. E aí eu vejo assim, o Richard... E na realidade você está trabalhando, você só não está tendo um ganho. Só não estou tendo ganho, você está trabalhando, entendeu? Se você está empregada, você só não está tendo o retorno. Mas isso vamos dar um jeito. Vamos sim. Então, e a realidade é essa. Então eu falo aqui, né, para as pessoas que realmente quiser apoiar, pode entrar em contato com o Rafael, com o Richard, comigo mesmo, que tem meu telefone na associação. A gente tem lá o Pix da associação, que é o CNPJ, que é a coisa mais garantida, né? Que realmente tem pelo site, tem nossa história. A gente tem um site, então tem a nossa história, tem tudo, e tem todo o nosso trabalho, né? Então, e agora, que nem eu tô falando, meus atletas agora, o que mais... Eu tenho essa tabela aí dessa agenda para ser cumprida e fora outras coisas, né? Às vezes você fala assim, o pessoal é uma empresa de cesta básica, quiser doar a cesta básica, porque eu dou para os meus atletas levar para casa, para ajudar mesmo, você entendeu? Né? Então, toda ajuda que vinha é bem-vinda. Não digo só para o esporte, toda ajuda que vinha é bem-vinda. Não, mas uma cesta básica já é uma grande ajuda. Pelo menos você não vai ter um aluno ali desmaiado, como você falou. Não é? Não é? E aí a gente sabe... E até a família dessa criança vai ficar mais satisfeita. Sim, vai ter falar, não, realmente você vai lá treinar, porque é dali que também tá vindo uma ajuda do sustento da gente. Do sustento da gente. Tá no caminho certo. Exatamente. Tá no caminho certo. Então, e é isso, né? E que nem agora eu me assustei, o Richard fez uma cotagem dos uniformes, né? Porque a gente joga, a gente não pode chegar de qualquer jeito, tem que ser com jogo, né, com a camisa, com o uniforme, tudo certinho, né, e aí ele foi fazer a cotagem dos uniformes, né, gerou mais de 10 mil reais. Mais de 10 mil, porque são muitos times, né.
São muitos subs, né? A gente tem desde o sub-15, a gente tem sub-15, 16, tem o sub-15, 17, né? 17, 18, 20, 21 e adulto. E o adulto. Masculino, aí tem o feminino também. Você entendeu? Então é muita coisa. Uniforme para 120 atletas. Simples assim. E não é um uniforme, porque tem jogo de ida e jogo de volta. Aí o jogo de ida você não pode ir com o mesmo uniforme que você jogou dentro da casa. Tem toda uma regra. Se o time tá com uniforme escuro, a gente tem que estar com o uniforme claro. E vice-versa. Então são 2 uniformes. A gente tem que seguir. A gente tem que seguir. Ô, gente, vou facilitar, né? Tem que seguir toda uma regra ainda, né? Então, para você competir, você tem que seguir um padrão ali ainda. Não é de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Então, é muita coisa, querida. É muita coisa. Mas eu acho assim que se todo mundo fizesse um pouquinho, a gente conseguia muito, sabe? Virava um todo, sabe? E amanhã a gente vai... Ontem eu estive na Secretaria de Esporte do Estado, a gente foi tentar um espaço só nosso, porque a gente tem muitos atletas, né? Para não ficar dissipando eles para lugares diferentes, para eles terem mais gasto com condução. Então eu quero um local só para trabalhar. Eu começar a trabalhar das 8 às 10 da noite, porque é assim que a gente trabalha. A gente entra dentro da quadra às 8 da manhã e sai às 10 da noite. Porque vem todos os... E como você fala que você não tem trabalho? Exatamente, né? Eu acho isso aqui, porque pra mim, eles, né? Só não é remunerado. É porque quem tá lá mais é os técnicos, né? Ela diz assim porque ela tá por trás, né? Mas tá trabalhando. Mas tô trabalhando, né? E aí eu falo assim, eles entram de manhã porque a gente tem faixa etária de escola. Um estuda de manhã só, pode treinar à tarde. O que treina, joga à tarde, tem que estudar de manhã, tem que estudar de manhã. E tem os adultos de noite. Então a gente fica, o Rafael praticamente, ele entra dentro de uma quadra 8 da manhã e sai praticamente. E como que esse Rafael é remunerado? Ele tem um campeonato, o NCB é dele. E ele, por fora de tomar conta de 120 atletas, ele toma conta de um campeonato que tem 160 times. Muito bem. Né? Então, ele é dono do campeonato do NCB e é técnico do nosso time. Então, tá. Tá bom? Infelizmente, a gente está acabando aqui nosso programa, né? De hoje. Mas eu vou pedir para você... né, falar, dar um recadinho para as pessoas que estão ouvindo antes da gente terminar, e depois a gente dá a palavra para o Richard também para dar o recado dele. Tá. Então, eu peço a vocês que olhem mais com carinho, né, para nossa associação, para o nosso trabalho do Fênix, do Leites, até mesmo do Raízes, né? E olha, assim, quem puder ajudar, assim, que não tiver uma confiança em si de primeiramente, já pode falar com o técnico, pode falar comigo, pode falar com os responsáveis, tá? E aí as nossas necessidades visíveis, visíveis. E qualquer ajuda que vier é bem-vinda, tá bom, povo? Richard. Sim, então eu vou também deixar nossas redes sociais, né, para passar para vocês, porque querendo ou não, lá tá o nosso dia a dia, né, o que a gente passa, às vezes o Rafael, que é o técnico, a gente fala o que a gente está precisando, a gente sempre deixou bem claro. Eu apareço também, às vezes fazendo algum apelo lá no nosso Instagram, na nossa rede. Tem o site, a gente deu uma atualizada lá também. Tem a nossa história, para quem quiser conhecer também não conhece, vou deixar o site. Tem desde quando começou a história até os dias de hoje. Então, quem puder ajudar, qualquer ajuda, não precisa ser só para atletas, né, mas para dentro de casa, né, das pessoas, que isso já faz uma diferença total. A gente vai deixar todos os links deles embaixo, tá? E eu vou pedir um favor para vocês entrarem mesmo, procurar saber. Se puder ajudar, gente, eu agradeço muito, muito mesmo, porque eu acho que a gente tá aí salvando vidas, né? E eu acho que isso que é o mais importante. E eu acho que a gente, como cidadão, como seres humanos, eu acho que a gente precisa fazer a nossa parte. E não precisa conhecer para ajudar, né? Ninguém precisa conhecer para dar o amor, para ter benevolência. Simplesmente faça, né? E eu acho que isso é o mais importante. E hoje a gente está terminando mais um podcast. Eu quero agradecer a todos. Uma boa noite. Muito obrigado por todo mundo. Por favor, também, gente,
Ativa o sininho, dá o seu like e se inscreva no meu canal, né? Linda. Por favor. E uma boa noite. Obrigada, GVS, por colaborar também. Obrigada, Carol Rossi, né? Obrigada, as meninas de Libras. E vamos levar, meninas de Libras, também essa história para todo mundo, né? E ficam todo mundo com Deus. E uma boa noite. Boa noite. Ai, muito obrigada.